Vamos lá, pessoal. Então, dando continuidade no atendimento ao cliente, estávamos falando, com relação ao atendimento parte 1, a gente começou a ver a aula passada e a gente está prosseguindo, nesse assunto em atendimento ao cliente parte 2. Então, valendo lembrar que o cliente, como muitos especialistas dizem, e eu concordo com essa afirmação, é que o cliente é a principal razão que uma empresa existe. Então, basicamente, uma empresa ela vende um produto ou um serviço, mas ela vende para quem? Para o cliente. Alguém está comprando o produto ou serviço. Então, basicamente, se você não vende, a empresa vai deixar de existir. Tá? Então, se você tem um cliente, você tem uma demanda a suprir, você tem uma empresa que vai estar viva, Então, basicamente, o cliente ele é o ponto principal, o ponto mais importante do seu negócio. Então, quando uma empresa ele tira o foco do cliente e coloca no que a empresa quer, já perdeu o sentido, já está trilhando, o caminho errado para o fracasso. Agora, você tem que colocar o foco no cliente, tá? Então, vamos lá. Então, 4 passos, eu vou passar 4 passos essenciais do atendimento, tá? Então, vamos lá. O primeiro deles é motivo. O que é o motivo? É entender qual o motivo do cliente procurar a sua empresa, ou a empresa que você trabalha. Então, ele está procurando por quê? Tá? Qual é esse motivo? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, comunicar. O que é comunicar? Comunicar ao cliente de forma proativa os procedimentos que será feito. Então você vai trilhar, você vai colocar esse cliente numa trilha do início dele estar sendo atendido e você vai comunicar a ele o passo a passo que vai ser feito até ele conseguir chegar nesse final desse processo do atendimento, tá? Então é muito importante você comunicar. Isso transmite autoridade, transmite confiança, tá certo? Então comunicar. Terceiro, garantia. O que é garantia? Garanta que o problema foi resolvido de forma que o cliente fique satisfeito, ou seja, a satisfação do cliente, está garantindo, que o cliente ele resolveu o que ele estava buscando, um problema, tá certo? Ou o que ele foi buscar ali, Então, basicamente, garantir. Quarto ponto, tá? Atenção. Prestar atenção no cliente, pois nem sempre ele fala de forma direta o que ele quer. Ou seja, estávamos essa semana fazendo um curso, um mini curso, sobre técnicas de atendimento e negociação. Então, nesse mini curso, a gente viu mais profundamente com relação a algumas técnicas em relação no atendimento, na venda. A gente falou sobre neurociência, a gente falou sobre neuromarketing, ou seja, a gente entendeu o funcionamento um pouco do cérebro humano. Então, existe muitas técnicas que a gente utiliza para ter mais assertividade na hora de um atendimento. E de repente, se vocês trabalham com vendas, vocês vão ter mais assertividade em converter, por exemplo, um lead, que a gente falou nesse curso, lead, em um cliente. O cliente ele se torna definitivamente quando você converte esse lead em venda, você finaliza ali aquele processo, convertendo em venda. Então, para você fazer isso, você tem que usar atenção.
é um ponto muito importante. Por quê? Porque nem sempre o cliente ele vai falar tudo. Você tem que ler entre linhas o que realmente aquele cliente quer. Porque muitas vezes o cliente nem ele sabe o que ele quer, né? É um cliente, a gente chama de aleatório, né? Então ele não sabe o que ele está buscando efetivamente, né? Então às vezes ele tem muitas ideias, né? Então não está procurando algo específico. Então basicamente esse cliente muitas vezes não vai falar. Então você vai ter que decifrar. Então a gente tem técnicas aí que a gente utiliza nesse quesito da atenção, né? Para que a gente tenha mais assertividade. Então, dando continuidade, quem é o cliente? Né? Relembrando um pouco que a gente citou lá na aula passada, no atendimento 1, quem que é o cliente? Existe o cliente interno e o cliente externo, né? Então você vai fazer o atendimento interno e o externo da empresa, do que você está fazendo. Então, por exemplo, o cliente interno nada mais é que aquele atendimento interno que a gente falou, a gente comentou na aula passada, que é basicamente os colaboradores da empresa. Mas não só os colaboradores, de repente, vou dar um exemplo, um banco tem os seus colaboradores diretos, né, que são os contratados diretos, e os indiretos, que por exemplo são segurança, pessoal da limpeza. Então muitas empresas trabalham com colaboradores indiretos, né, os terceirizados que estão ali todo dia trabalhando, né, com os contratados diretos, né, os colaboradores diretos. Então ele faz parte do atendimento interno, ou seja, ele é um cliente interno, né, para fazer essa comunicação. Já o cliente externo basicamente são as pessoas que foram em busca com relação, né, do seu produto, do seu serviço, e você, né, vai fazer o atendimento desses clientes externos, né, ou até mesmo fornecedores esporádicos, né, que estão negociando com a sua empresa. Eles são os seus clientes externos, tá certo? Então tem esse tipo de comunicação, tá? Então vamos lá, o outro passo, mau atendimento, tá? Porque o mau atendimento resulta em desistências, né? De repente você tem cliente que acaba desistindo do seu produto, do seu serviço, ou se você tem um contrato, uma ruptura de contrato. Por quê? Mau atendimento, tá? Então, o mau atendimento, né? Valendo lembrar que, né, antes de a gente entrar nesse ponto, é o seguinte: antigamente existia poucas empresas nas áreas, nos setores, né? Então, se você abrisse um negócio, você tinha pouca concorrência ou nenhuma, né? E com o passar do tempo, isso foi mudando. Tem uma competitividade muito grande entre as empresas. Então, muitas vezes você tem um negócio que toda esquina tem o seu negócio, ou até mesmo não só toda esquina, mas online. Então você tem uma concorrência online também. Então, o que vai fazer esse cliente tomar a decisão para comprar o seu produto ou o seu serviço é o bom atendimento, tá? Então, olha só, se você tem um mau atendimento, você vai perder esse cliente, tá? Então, vamos lá. Mau atendimento, falar apatia, é um ponto do mau atendimento. Não se colocar no lugar do cliente, ou seja, a apatia é diferente, é o inverso de empatia. Empatia é se colocar no lugar do outro, tá? Então, a apatia é não se colocar no lugar do cliente, tá? Frieza, tratar o cliente de forma distante, tá? De uma forma fria. Desdém, o desdém causa mal-estar no cliente. Por exemplo, não sei se vocês já entraram em alguma loja que o vendedor, né, olhou você dos pés à cabeça e ainda fez uma cara esquisita, torceu o nariz. Ou seja, você passou
por um mau atendimento, ou seja, causou um mal-estar, né, nesse cliente, desse formato. A má vontade é tentar se livrar do cliente o mais rápido possível. Você está no atendimento onde a pessoa que está te atendendo nitidamente está correndo com o seu atendimento porque quer que esse processo de atendimento acabe o mais rápido possível porque ela quer ir para outro atendimento. Então, há uma má vontade ou outros motivos, né? Essa má vontade não quer resolver o seu problema, né? Enfim, de repente não só porque não foi com a sua cara ou de repente o trabalho dela é ruim, ela não está satisfeita com o trabalho, então trabalha com má vontade, e isso transparece para o cliente, tá? Então, apego exagerado às normas, né? Usa isso para não assumir a responsabilidade por seus atos, tá? Então, você chega e dentro, né, de um contexto, você simplesmente fala que não pode fazer tal questão por conta que as normas da empresa não permitem, sendo que você conseguiria realmente resolver de alguma outra forma, de um outro caminho, mas não se dá essa alternativa. Então, basicamente, a gente tem ali esse ponto, né, o apego exagerado às normas, o robotismo, atendimento mecânico. Então você formula várias respostas, né, onde a pessoa vai ser atendida e simplesmente aquela resposta pronta ali, e você não personaliza aquela resposta, não tenta realmente resolver o problema do cliente, e simplesmente é aquele robotismo, né? Então, basicamente, a gente falou sobre esse assunto de atendimento, né? O bom atendimento e o mau atendimento. Então, quaisquer dúvidas, próxima aula teremos uma aula de revisão, né? Você pode, né, estar tirando as dúvidas dentro da sala de aula, tá? Vou enviar um formulário que é o formulário, né, de avaliação, né, dessa aula, e aguardo você na próxima aula e a resposta do seu formulário. Fique com Deus.